Salve, amigas e amigos da filosofia. Bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu tenho comigo aqui o Daniel Tourinho Pérez, professor de filosofia da Federal da Bahia. É um prazer recebê-lo aqui para a gente fazer essa conversa. Bom, a gente tem um tema, né, que a gente a gente começou a pensar o que a gente poderia conversar, né? Então, o tema geral que vai nortear a conversa aqui é a questão do esclarecimento, né, do iluminismo e a relação com acontecimentos recentes no Brasil, né? E aí, a partir daí, a gente vê para onde vai a conversa, vamos batendo um papo, né? Então, agradeço, Daniel, professor, por aceitar fazer parte aqui do Conversações Filosóficas, né? E então, se você quiser começar falando aí sobre como que você pensa essa relação, né, entre os acontecimentos aí recentes do Brasil com essa questão do iluminismo, né? E aí a gente vai conversando sobre isso. Então, bom dia e prazer recebê-lo aqui no canal. Caio, eu que agradeço. Né? Quando o Paulo List diz, olha, Daniel, tem um ex-aluno aqui de São Carlos que teve a iniciativa de criar um canal justamente no YouTube para conversar sobre filosofia de modo mais informado. Né? E aí eu fui ver seu canal, quer dizer, você já conseguiu um acervo incrível. Imaginar que você começou há 3 meses, né, a quantidade de trabalho que tem, de pessoas com quem você já conversou, é surpreendente realmente. Né? O que mostra justamente, né, a disposição da comunidade filosófica, né, de estar participando de espaços como esse que você criou, que você disponibilizou. Né? Disposição essa que, até pouco tempo atrás, não se mostrava evidente ou efetiva. Né? Quer dizer, o que havia era justamente um certo afastamento, né? Como se a comunidade filosófica brasileira tivesse as suas questões, os seus debates, né? E isso não encontrasse, digamos assim, um veículo que a aproximasse do público mais geral, né? Que tem interesse por filosofia. Né? A gente que trabalha na universidade, né, é muito frequente, né? Pessoas que ingressam nos cursos de graduação buscando uma segunda, às vezes uma terceira graduação. Né? Diz, olha, eu gostaria muito de ter estudado filosofia quando jovem, mas eu não pude. Agora que eu já tenho a minha estabilidade, eu vou poder fazer esse meu desejo de juventude. O que mostra que as pessoas têm realmente, né, vontade de discutir questões filosóficas, de discutir, e de modo não, digamos assim, necessariamente profissional. Né? Eu acho que a filosofia ela desperta o interesse geral, né? E que a gente precisa também dar atenção a esse interesse geral. Eu acho que a gente não pode imaginar que a nossa única função digamos assim, formar uma nova geração de filósofos ou avançar nas pesquisas de natureza filosófica. A filosofia tem um papel também de formação do público, né? De informar o público sobre debates que são relevantes, né? Sobre, enfim, o sentido da vida, né? A natureza, o que é a natureza humana. Né? A gente sabe, que a gente trabalha com filosofia, sabe que essas são questões chaves que elas não vão exatamente encontrar uma resposta satisfatória. Né? Mas a questão é legítima. E eu acho que a gente tem mais aqui utilizar de espaços como esse para fazer com que
um discurso filosófico mais informado atinja um público cada vez maior. O tema que a gente vai discutir, a ilustração, o iluminismo, o esclarecimento, tem, digamos assim, traduções mais variadas. Vamos deixar essa questão da tradução para lá, mas a herança iluminista, né, de um certo modo de conceber a razão, o pensamento, a política, que tem início ali, né, no finalzinho do 16, né, e vai até o final do século XVIII, está sempre voltando à tona como objeto de discussão. Né? Volta e meia, você tem um novo balanço da ilustração, né? Os limites da ilustração, ou as patologias da ilustração. Ilustração e modernidade são quase que, digamos assim, noções intercambiáveis. Né? A gente vive, né, num mundo que, bom, talvez agora, né, a gente finalmente encerre, né, faça um balanço mais geral do que é a modernidade e inicie um novo ciclo. Mas vamos deixar essa questão de lado. Vou tentar me concentrar, né, no tema da ilustração. Né? E, de fato, né, voltando com a questão da presença da filosofia no debate público, né, recentemente, de repente, a filosofia ganhou um destaque. Né? Recentemente, eu digo, de ano e meio para cá, né, quando chega ao poder no Brasil, né, um projeto político, né, claramente obscurantista. Ele traz consigo, né, ele se alimenta, digamos assim, de um caldo de obscurantismo que, em grande medida, foi tecido nas redes sociais, né? Sobretudo centrado numa figura específica, né, que é o senhor Olavo de Carvalho. Ele consegue, digamos assim, né, uma repercussão no debate público que até então não se tinha visto. Claro que as pessoas na academia conheciam a figura e, justamente por conhecer quão deletéria é a figura, mantinham certa distância. Né? O que não se viu foi como ele, de modo insidioso, estava como que por trás da cena, né, construindo um público, tá certo? Né, a partir de uma certa visão muito particular, digamos assim, do que seria, né, a filosofia. Eu digo muito particular porque ele faz qualquer coisa menos filosofia. O conhecimento filosófico dele é de uma nulidade absoluta. Mas, de toda sorte, ele consegue atrair pessoas que têm um interesse real por filosofia, pessoas que têm essa vontade, né? E o que ele faz é oferecer a essas pessoas um discurso altamente ideológico, né, de combate à modernidade e à ilustração. Tá? O que é que eu estou pensando em ilustração? O que é que eu estou entendendo por ilustração? Justamente uma certa, né, confiança na ciência, na razão, nas instituições políticas, tais quais nós conhecemos, né, na imprensa, enfim, essas que são, digamos assim, as universidades, né, que são marcas muito características de um determinado período
da história. Ele vai e lança um ataque muito virulento contra isso. Então, o nosso problema de pandemia, na verdade, é anterior ao Covid, começa com o vírus do obscurantismo que foi disseminado nas nossas redes sociais e atraiu para si um grande número de pessoas. Isso precisa ser combatido, né? Mas isso não vai ser combatido com argumentos, pelo menos não a figura de Olavo de Carvalho. Isso vai ser derrotado politicamente, né? E o que a gente tem aqui, na verdade, expor, né, o que é a filosofia, o que é esse projeto da Ilustração, de modo desimpedido e crítico. E aí eu queria tocar num outro ponto, né? Porque se esse ataque à Ilustração, esse ataque obscurantista, já vem, né, na cena pública brasileira, né, há 1 ano e meio, digamos assim, aliás, mais do que na cena pública, que você tomou conta do Estado, né? Weintraub não é senão, tá certo, a face estatal, né, desse obscurantismo, né, que vinha dominando o espaço público. Mas, mais recentemente, né, o tema da Ilustração passa a ser debate por uma outra razão. Quer dizer, então, não, né, o ataque obscurantista, que vê na Ilustração o que um projeto cujo sentido é destruir um certo sentimento de comunidade, né, certas tradições que nós compartilharíamos, certos cultos que seriam parte de nossa identidade, né? Mas justamente a Ilustração passa a ser criticada não tanto pela sua amplitude, mas pelo seu limite. Ou seja, né, é como se, né, o universalismo, né, que a razão iluminista representa, né, seria, na verdade, um universalismo hipócrita, né, um universalismo seletivo, digamos assim, né, um universalismo que, na verdade, se afirma a partir de uma divisão fundamental, né, entre a civilização de um lado e a barbárie do outro, né, entre o europeu culto civilizado, né, e o americano ou o africano bárbaro, inculto, incivilizado, né? E claro, né, que essa crítica ela tem razão, ela encontra elementos, tá certo, que lhe dão suporte e que justificam a sua existência. A gente pensa numa figura, né, como George Washington, né, ele, ao mesmo tempo que participava do debate público, né, e que desenha a primeira Constituição de uma nação democrática, Constituição dos Estados Unidos, né, essa mesma figura, né, que se apresenta como defensor da liberdade, era um senhor de escravos. Né? Isso é uma, digamos assim, como é que eu poderia dizer, né, um conflito, uma tensão muito séria, muito grave e que tem que ser pesada, avaliada. Né? E os acontecimentos recentes, aí, novamente nos Estados Unidos, né, o assassinato brutal do George Floyd desencadeou, né,
todo um debate, não apenas nos Estados Unidos, mas internacional, né, sobre, né, esse passado colonial, né, tá certo? Né, como é que as colônias conseguiram, mesmo no seu momento de independência, como no caso dos Estados Unidos, preservar, ou seja, a independência ela consegue ser ao mesmo tempo um movimento de afirmação, de emancipação, né? É uma sociedade que se constitui, que quebra laços, tá certo? Com a Inglaterra, né? Mas ela preserva ainda elementos de uma velha sociedade, né? Que, aliás, já não se encontrava mais presente na Europa, né? Que é a escravidão. Então você tem, no Brasil, né, isso faz, nesse momento, com que se reavalie uma série de questões, né, e esse debate se fez presente, digamos assim, para dar um nome, na querela dos monumentos. Né? O que fazer, né, com a estátua do Borba Gato? Né? O que fazer? Como se, né, o destino que nós dessemos à estátua do Borba Gato fosse, digamos assim, a solução para todas as nossas questões. Veja, a discussão é fundamental e, diga-se de passagem, me interessa muito mais a discussão, né, acerca do que fazer com a estátua do que propriamente o que venha a ser feito. A discussão é que é interessante, né? Os argumentos que são apresentados. Né? Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Ao mesmo tempo que ocorre isso, né? O que fazer com esse nosso passado, né? O que fazer com uma figura como a figura do Borba Gato, se não houvessem razões, digamos assim, políticas para retirá-la, as estéticas já seriam suficientes. Tá certo? Consegue ser a estátua mais feia, né, que se possa conceber, enfim. Mas, voltando, né, minha preocupação com a crítica à ilustração, né, ela se deve a, digamos assim, a sensação de que você pega um movimento que é extremamente plural, a ilustração, e você faz dela uma caricatura, tá certo? Né, para a defesa de certas posições que, veja, são corretas. Tá? Então, vou dar um exemplo. Na mesma semana em que se discute o que fazer com a estátua do Borba Gato ou uma outra estátua qualquer, né, surge textos afirmando o racismo de Hume e de Kant. De fato, é muito difícil você ler um filósofo moderno sem encontrar passagens extremamente racistas, né, preconceituosas com relação à mulher, né, com relação aos homossexuais. Né? Então, eles tinham, de fato, uma visão dessas questões muito diferente daquela que nós temos construído ao longo do tempo. Tá? Então, é correto. Tá, esses textos estão lá. Né? A questão é o que fazer com eles? Né? Que peso dá a uma passagem de Kant e de Hume? Né? Digamos assim, no conjunto da obra desses autores. Né? Até que ponto, né, é correto, né, a gente ver,
nas diversas filosofias que nos são apresentadas no período das luzes, Kant, Hume, Voltaire, Rousseau, Descartes, a gente um pouco antes, Herder, tentativas, digamos assim, discursivas, para não dizer ideológicas, de legitimar a empresa colonial. Ou seja, até que ponto a ilustração, né, deve ser vista e vista apenas, né, como o imperialismo transformado em conceito, transformado em ideia. Essas são questões que eu acho que precisam ser enfrentadas. Porque, veja, é difícil você falar na ilustração. O que você tem são diversas ilustrações. O que eu quero dizer? A ilustração na Alemanha não é a mesma coisa que a ilustração francesa, que, por sua vez, é diferente da ilustração na Itália, e, por sua vez, é diferente da ilustração britânica, que também é diferente da ibérica, portuguesa e espanhola. Bom, quando a gente fala em ilustração, a gente pensa logo em iluminismo, nos grandes filósofos franceses. Por quê? Porque a ilustração está muito atrelada à Revolução Francesa, à experiência política que foi a Revolução Francesa. Mas Burke era um autor também da ilustração, e se colocava justamente como um opositor da Revolução Francesa. Kant também já via a Revolução com mais simpatia, mas não deixava de apontar problemas, sobretudo no período terrorista, do terror revolucionário. Então, na verdade, quando se fala em ilustração ou iluminismo, se apaga diferenças entre esses autores e se transforma, portanto, uma experiência que é uma experiência múltipla, diversa, em algo que seria como que um monolito, para usar uma imagem de um autor interessante, que é o Antoine Lilti, que tem um livro muito legal que chama-se A Herança das Luzes, onde ele justamente vai fazer o balanço da ilustração, enfrentando as questões que são lançadas contra a ilustração pelo o pensamento pós-colonial e, mais recentemente, decolonial. E o que ele vai justamente mostrar é que há uma ambivalência na ilustração, que a gente não pode perder de vista, tá certo? Um exemplo que ele trabalha é de um autor como Voltaire, por exemplo. Num determinado momento, Voltaire faz um elogio, digamos assim, rasgado, tá certo? Da sociedade de seu tempo, e do luxo, e da sofisticação, do refinamento presente na sociedade francesa da corte de Luís XIV. Pouco depois, o próprio Voltaire vai dizer, olha, todo o refinamento nosso tem como base a selvageria que nós praticamos nas colônias. A ponto dele dizer, olha, as sacas de açúcar que chegam das colônias, elas vêm manchadas pelo sangue dos escravos. É o mesmo autor, tá certo? Mas que ele consegue, digamos assim, ter
perspectivas distintas de um mesmo fenômeno. Tá certo? Então, quando a gente critica a Ilustração, a gente vai criticar Voltaire inteiramente? Então, a gente vai criticar também o Voltaire que condena a empresa colonial? Né? Ou a gente vai criticar uma dimensão, mas percebendo que, né, ele consegue nos, digamos assim, ensinar algo, um certo ponto de vista, né, que permite justamente que essas questões sejam levantadas. Um outro exemplo, Burke. Burke é um caso interessante porque é um autor muito, como é que eu poderia dizer, caro, né, aos nossos obscurantistas de plantão. Tá certo? Por quê? Porque Burke se opõe à Revolução Francesa. Mas veja, Burke, ainda que se oponha à Revolução Francesa, ele não é contrário à ideia de progresso. Tá certo? Ele simplesmente considera que o progresso é algo que se faz lentamente. Ou seja, há toda uma outra maneira de pensar a sociedade, né, que faz com que ele diga, olha, essa experiência francesa não deve ser transposta para a Inglaterra. Por quê? Porque aqui nós já resolvimos uma série de questões que ainda são questões para os franceses. Né? Então, como é que ele vai justamente se apresentar? Como alguém não que defende o passado ou o antigo regime, né? Mas que alguém que considera que as leis são o resultado de um processo longo de maturação das relações sociais, que vão se decompondo, que vão se cristalizando em certas práticas, né? Práticas essas que conseguem um certo grau de regularidade e que acabam sendo compreendidas como o modo como uma sociedade deve se comportar, como deve se comportar, como nós, indivíduos, nos comportamos socialmente. Ou seja, a ideia de uma common law, uma lei que vai sendo construída em comum, tá certo? Na sua prática cotidiana. Então, você tem, sem dúvida, um elemento de tradição. Por quê? Porque o que ele está dizendo, olha, lei boa é uma lei que demora tempo para ser constituída. Ele não está dizendo que lei boa é lei velha, tá certo? Ele está dizendo que lei boa é aquela que demora um certo tempo para você maturar. É completamente diferente do que está ocorrendo na França, em que o que se pretende é uma ruptura. Olha, o que então, né, era antigo regime deve ser completamente afastado e a gente vai aqui, nesse momento, decidir qual vai ser a nossa legislação. Quer dizer, né, a constituinte, né, o momento constituinte da Revolução Francesa é também um momento como que a França está se constituindo como nação. Quase que ex nihilo, quase que do nada. É isso que Burke vai dizer, olha, não é o caso. Se os franceses encontraram essa maneira, pronto. Né? Mas isso é uma maneira, não é a única maneira e não é necessariamente a melhor. É isso que ele está chamando a atenção. Né? Para quê? Para que ou seja, é um pensador absolutamente sofisticado, que não tem nada de obscurantista. Diga-se de passagem, né, Burke era um autor, né, se a gente fosse fazer esse anacronismo, né, na Inglaterra de então, no parlamento de então, seria da esquerda, ele era o Whig. Né? Ele foi um fervoroso defensor da independência americana, ele escreveu em defesa da independência americana, né? Ele escreveu contra a empresa colonial inglesa na Índia. Então, veja, a ideia de que é um autor conservador
né, entendendo por conservador, obscurantismo, não faz o menor sentido, né? Mas tentando voltar, né? Ou seja, então você tem nesse conjunto aí, né, a ilustração, autores das mais variadas, né, visões, né? Você tem então Burke, Hume, Hutcheson, Adam Smith, autores muito mais, digamos assim, ligados ao papel que a sensibilidade, que o sentimento tem na moralidade, né? Você tem, né, os franceses muito mais, digamos assim, racionalistas, apostando, né, que a razão tem, digamos assim, um certo controle sobre as paixões. Os Alicante, então, nesse sentido, seria o mais francês, talvez, dos alemães. Não é muito Kant como eu entendo, mas, enfim, né? Então, você tem esses projetos múltiplos, né? E, de repente, você diz, não, né? A ilustração é a ideologia do colonialismo. A ilustração é a ideologia, né, do imperialismo. A ilustração é eurocentrismo. Acho que é preciso uma certa nuance, acho que é preciso perceber, né, que mesmo dentro da Europa, se é que a gente pode dizer eurocentrismo, né, que seja, mas mesmo lá você tem projetos muito distintos. Você tem, por exemplo, Rousseau, que era um crítico, né, severo, né, da sociedade do seu tempo, né, do luxo, da sofisticação. Ele diz, olha, a ideia, né, de que as ciências, que o progresso é algo necessariamente benéfico, ele diz, opa, calma lá. Né? Junto com a sofisticação, junto com o desenvolvimento das artes e da ciência, surgem, digamos assim, dimensões até então de opressão que até então desconhecidas, ou pelo menos que não se mostram a um primeiro olhar. Então, me preocupa um pouco, sabe? Quando se diz, a ilustração. Né? Os filósofos da ilustração, os filósofos iluministas, a razão ocidental precisa ser, digamos assim, avaliada, ela precisa ser, sem dúvida. O problema é que se a gente joga fora criança, a água do banho, a bacia, tudo. Né? Então, acho que é preciso um certo cuidado com isso. Não sei se eu estou me fazendo entender. Né? Só uma coisa que me veio aqui, eu acabei de comprar um exemplar do livro recente do professor Paulo Margutti, que até você está falando da questão da pluralidade do movimento iluminista, e o segundo volume do livro dele, que é uma história da filosofia do Brasil, tem justamente o título A Ruptura Iluminista, que vai de 1808 a 1843, ele só analisa autores brasileiros, né? Tentando mostrar, nesse longo projeto dele, que começou lá no período colonial, como que os próprios autores daqui do Brasil, alguns vindos de Portugal, outros que já estavam aqui, construíram uma tradição nossa, né? Que, segundo ele, é desvalorizada. Então, ele tenta fazer essa história, né? E então haveria também um iluminismo brasileiro, né? Além desses todos que você mencionou, que são propriamente europeus, quer dizer, o Brasil, de certa maneira, também construiu sua própria forma de fazer uma filosofia, né? A partir da herança europeia e tentando colocar questões próprias, e ele tenta valorizar esses autores aqui. Eu ainda não li o livro, né? Mas você está falando da questão que não há só um iluminismo, né? Então, acho que essa questão é importante também, né? A gente pensar como que essas ideias afetaram o pensamento brasileiro que a gente produz aqui, né? Na colônia que estava deixando de ser uma colônia. E de 1808
a data que ele escolheu, porque é quando chega a corte aqui, né? Então, acho que seria interessante também, em outro momento, pensar, né, como que foi a construção desse iluminismo, mas a partir da nossa própria história, né? E eu acho que o que você está tentando dizer, a partir dessa primeira parte da sua exposição, é que a gente não pode tomar esse movimento como um todo, e é claro que ele é colonialista em um sentido, mas em outro sentido, ele também proporciona a sua própria crítica de si mesmo, né? Eu creio que seja essa a sua intenção de mostrar aqui. Sim. Não, sem dúvida. Veja, é importante, né, essa tua questão, né, ela é muito importante. Tá? E aí eu preciso até direcioná-la a mim, porque veja que na minha fala, tá certo? Autores, mesmo ibéricos, não aparecem, tá certo? Por quê? Porque há realmente, de nossa parte, um desconhecimento muito grande, tá? De como, né, essas ideias chegam no Brasil e mais ainda, né, de como vai se constituindo no Brasil um espaço de pensamento. Eu acho que esse é um problema que a gente tem nos cursos de filosofia. A gente dá muito pouca atenção a isso que o Margutti está fazendo de modo... Ele não é o primeiro a fazer, houve já outras tentativas, né? Mas não importa, a questão não é ser inédito ou não ser inédito, acho que tem que ser feito mesmo, né? A gente precisa parar os nossos cursos e fazer isso de modo mais consistente. Como eu não conheço o livro dele, eu não posso criticar. Eu vou dizer o que eu acho Que importante. acabou de ser publicado, né? Mas eu conheço outros. E aí, claro, que se você pega alguns desses autores, sei lá, agora eu até fiz um curso de história do pensamento filosófico no Brasil, mas na minha graduação, mas realmente não ficou muita coisa, não. Mas veja, o que é que eu quero dizer? Talvez a gente não devesse olhar tanto para filósofos, tá certo? E sim para um espaço público nascendo, tá? E como é que conceitos são introduzidos e retrabalhados nesse espaço público, que é o espaço público Brasil-Portugal e depois só Brasil. O que eu quero dizer? Por que a vinda da família real é importante? Porque antes da vinda da família real, você não tinha praticamente público no Brasil. Você não tinha não era permitido que houvesse imprensa, portanto não havia jornais, não havia instituições de ensino de nenhum tipo, a não ser ligadas à igreja, ao colégio dos jesuítas, e mesmo assim por um certo tempo, porque depois os jesuítas serão expulsos. Então, com a vinda da família real, é que ela se vê obrigada, digamos assim, a criar um público no Brasil. Então, você passa a ter imprensa, você passa a ter cursos superiores, você passa a ter escolas de direito. Então, eu acho mais interessante. Aí precisa ver o projeto do Margutti, mas eu acho que sim. Eu acho que o que falta nos cursos de filosofia no Brasil é a gente
ter uma certa noção de como é que esses conceitos são inseridos nessa parte do mundo, digamos assim, e como é que eles vão sendo trabalhados, redesenhados, à luz de uma experiência que é diversa, né, da experiência europeia. Tá? Então, sem dúvida. Mas veja, mas não é só... A gente conhece... Não é apenas isso que a gente conhece muito pouco nos cursos de filosofia. Tá certo? Nos cursos de filosofia, e a gente deveria conhecer, a gente conhece muito pouco, né, do pensamento dos povos originários daqui, ou seja, né, da cosmologia tupinambá, né, ou a gente conhece um pouco mais, né, das religiões de matriz africana, né, mas isso nos cursos de filosofia, ou seja, digamos que a gente tem uma certa dificuldade em considerar que são filosofias. Bom, mas são visões de mundo, tá certo? E se a nossa visão de mundo é uma visão de mundo que a gente diz é filosófica, digamos assim, é preciso compreender essas outras até para marcar exatamente, olha, o que é específico? E a gente simplesmente desconhece solenemente. Claro que, veja, tem pessoas trabalhando e fazendo trabalhos muito bons nesse sentido, como o Eduardo Viveiros, né, que faz um trabalho entre a filosofia e a antropologia que é muito interessante, justamente mostrando, né, como é, né, que você tem aí uma articulação de pensamento entre os índios, né, que se constitui realmente como uma visão de mundo que dá conta de muitas das questões que nós consideramos que são objetos próprios de um discurso filosófico europeu, nascido na Grécia. Então, acho que então não é só que a gente desconhece a história da filosofia que se faz no Brasil. A gente desconhece a história de outras experiências de pensamento que são também constitutivas de nós, povo brasileiro, digamos assim. Né? A gente conhece muito, muito pouco. Claro, veja, quando eu digo que a gente conhece muito, muito pouco, né, eu não quero dizer que não tenham pessoas que conheçam muito. É claro que você tem. Você tem estudos extremamente sofisticados sobre tudo isso que a gente está falando, né? Mas isso não rompe, tá certo? As fronteiras da academia e chega ao grande público, tá certo? E eu acho que isso precisa ser feito minimamente. Não é agora que todo brasileiro vai se tornar um especialista em filosofia ou em cosmologia ou cosmogonia tupinambá, o que quer que seja. Não é isso que eu estou falando. Né? Mas que essa subjetividade que se chama Brasil precisa ser mais rica. A gente precisa reconhecer toda a riqueza que faz parte, né, desse sujeito coletivo que é o brasileiro, que é o Brasil. E a gente realmente, aí você tem toda a razão, e o meu discurso, a minha fala, é em grande medida prova disso, né? Durante muito tempo, se não ainda hoje, né, há uma valorização não excessiva, mas quase que exclusiva, tá certo? De se bom, pensamento, então você tem que olhar para Kant, para Voltaire, para Hume, como se a gente não tivesse aqui, né, uma experiência de pensamento que fosse digna de ser estudada. E o paradoxo é a nossa experiência, tá certo? É a nossa. Nós somos essa experiência. Então, é importante eu
o meu trabalho como especialista, cada vez menos, cada vez eu tenho menos paciência para ficar discutindo firula de interpretação de texto filosófico, né? Mas é importante esse conhecimento refinado do texto para mostrar justamente como as leituras devem ser sofisticadas, elaboradas, como os conceitos às vezes escondem dificuldades que não são aparentes num primeiro olhar. Então, tudo isso é muito importante, né? Mas não adianta, tá certo? Né? Se a gente não, né, utilizar esse instrumental, né, em prol de quê? De pensar a realidade brasileira. Não sou eu que tenho que fazer isso, mas o meu trabalho precisa encontrar um caminho, tá certo? Né, em que isso seja possível. Né? O que Margutti está fazendo é fundamental. Ele que tem uma digamos assim, uma formação clássica do scholar em filosofia, de repente, não, vamos embora, né, se dedicar a quê? A pensar, né, junto, a analisar como é que se pensou no Brasil. Aí tem que ver o trabalho dele, né, para ir no detalhe, eu não teria muito. Sim, mas eu só lembrei porque uma coisa que me parece interessante é que você falou da expulsão dos jesuítas e tudo mais. Então, no Brasil, a gente tem uma tradição também filosófica de pensamento e tem uma contra-tradição também. Quer dizer, existe também temos uma tradição também de tratar o pensamento filosófico desde a colônia, passando pelo século XIX e no século XX também as diversas perseguições que ocorreram, né, ao pensamento filosófico, com a Era Vargas, depois na década de 60, a partir, né, do golpe de 64, e me parece que a gente está vivendo algo parecido, né? Novamente, claro, com outras formas, né? Agora tem as redes sociais, tem esse movimento que você chamou de obscurantista, né? Que, enfim, em pleno século XXI, retorna, né? Com outra força, com outros mecanismos. Mas a gente tem, é isso que eu quero dizer, a gente tem uma história também, tanto da filosofia quanto, né, desse bloqueio que impede uma penetração, que impede a construção de um diálogo, né? Tem uma parte que deve-se atribuir à própria comunidade filosófica, né? Mas existe também, de outro lado, um grande bloqueio, né, institucional e de outras ordens também que impedem, né, esse diálogo, né? Então eu acho que o uso, a apropriação das redes é uma possibilidade pequena, né? Ainda são só pequenas frestas que a gente tenta abrir de diálogo, né? Mas que eu acho que já é bastante perto do que a gente teve. Você mesmo também falou no começo, né, que há pouco tempo, poucos professores de filosofia se davam a aparecer, né, e falar e escrever para um público mais amplo, né? E na Europa isso acontecia desde essa época, né? Sim, Desde sim, sempre. sim. Kant escreve em jornal, todos Sim. eles escreviam em periódicos e queriam que as ideias fossem apropriadas pelo público, né? Eu acho que no Brasil, né, essa questão de não ter a construção de um público é uma questão para a filosofia, para mim, fundamental, né? Eu acho que isso vem junto com essa reescrita da nossa própria história filosófica aqui. São duas coisas para mim que são juntas. A gente só vai ter uma valorização da nossa própria tradição filosófica quando a gente tiver também um público que queira saber o que é a filosofia, o que pensam os filósofos, de onde vem isso. Eu acho que são duas coisas correlatas. E, claro, pode ficar à vontade. Não, diga, complete. Eu só ia pedir para você falar da questão, voltar a essa questão dos monumentos suprematistas,
para amarrar a exposição que você fez com essa questão que está bem atual, né, dos monumentos, o que fazer com esses monumentos, porque me parece que eles vão acabar ficando aí, né? Não sei se há força política suficiente para tirar a estátua do Borba Gato, né, ou para tirar outros monumentos, enfim. Bom, primeiro, eu acho que o mais importante nessa questão é a discussão, tá certo? Mas, se não se tirar agora, primeiro, não volta, né? Veja, eu não entendo, né, que o passado seja algo que está lá, tá certo? Pronto, algo objetivo, tá certo? E que ele está ali apenas para ser contemplado, tá certo? O passado, na verdade, é algo que está sendo trabalhado e retrabalhado constantemente, né? Cada livro de história que se publica, na verdade, é a reafirmação disso que eu estou dizendo, que não existe o passado, né? Então, né, até porque o que é presente hoje vai ser passado amanhã. Então, se decidirmos, né, uma saída muito boa, né, foi só um artista para pensar algo assim, que é o Bansky, né, que você, olha, tira o monumento e faz um monumento à retirada do monumento. Tá certo? Porque aí você resolve a questão. Olha, aqui houve, digamos assim, uma fratura no tempo. Né? Aqui há uma marca no tempo, né? No sentido de que algo foi posto, porque havia um sentido, né? Houve força política, tá certo? Força de um projeto político para fazer aquele crime estético também, que é a estátua do Borba Gato, né? Mas houve depois força política para retirar a estátua do Borba Gato. Né? Qual o problema nisso? Nenhum problema. Eu acho que tem mais, né? É que, olha, e vai entrar, né, nas discussões daqui a anos, quando se voltar ao ano, né, de 2020, vai se voltar ao ano da pandemia, mas também é um ano em que se discutiu muito sobre o nosso passado. As coisas estão relacionadas, tá certo? Porque, na verdade, como nós vivemos essa pandemia de modo muito diferente no Brasil, né, eu vivo de um modo, né, e a pessoa que trabalha no meu prédio, né, vive de um outro modo, né, pessoas que se encontram protegidas e pessoas que não se encontram protegidas, mesmo que respeitem isolamento social, porque não podem estar em isolamento social. Então, na verdade, no fundo, o que a pandemia fez foi, né, mostrar, né, o nosso presente, quanto ele ainda tem desse passado, e aí a estátua aparece evidentemente. Veja que a estátua das coisas do passado com as quais nós podemos lidar, né, e tirar, é a mais fácil, tá certo? Né? É a mais fácil. Né? Porque difícil mesmo é resolver o problema da desigualdade no país. Né? Difícil mesmo é construir um sistema público de saúde, tá certo? Né? Que dê, em condições iguais ou similares, o tratamento àquele que pode pagar um plano de saúde e aquele que não pode pagar. Quem quer pagar um plano de saúde deveria ser por uma questão de conveniência e não por uma questão de necessidade, como é no Brasil. Né? E a coisa é mais grave porque a grande maioria da população não pode, né, sequer, né, se dar ao luxo, né, porque é um luxo. Né? Mas, enfim, então, eu acho que essa questão eu realmente não vejo nenhum problema. O monumento
não estava naquele momento, ele foi construído, e assim como ele foi construído, ele pode ser retirado. Foi uma decisão, a decisão de colocar o monumento ali. E assim como houve uma decisão de colocá-lo, pode haver uma decisão de retirá-lo. Eu não acho que deva ser uma decisão arbitrária, caprichosa. Eu acho que deve ser uma decisão ponderada, pensada, discutida, tá certo? Porque é mais, digamos assim, sério retirar um monumento do que colocar um monumento. Tá? Às vezes você coloca ali meio que como um jabuti, sabe? Quando você vê aquilo, é o que se diz, por exemplo, das estátuas do General Lee, né? Foi colocado meio que de modo despretensioso, sem grandes... Tá, tudo bem, coloca aí, vai. E de repente se vê que, na verdade, o que ela quer é marcar justamente, né, uma supremacia branca. Bom, aí não dá. Né? Mas a decisão de tirar, ela acaba tendo mais consequências porque ela é mais disruptiva, né, talvez. Né? Então, agora, o que eu acho nisso tudo, né, é que seja os monumentos como objetos que estão em praças públicas, em espaços públicos, né, e que quiseram marcar algo, seja o outro tipo de monumento, que são os grandes pensadores, eles não podem ser tratados em pé de igualdade. Me preocupa muito se de repente, né, a gente achar que a gente, assim como a gente pode anular e tirar o Borba Gato, né, da Avenida Santa Amaro, a gente pode tirar Rousseau, Kant, Voltaire dos cursos de filosofia. Né? O que a gente precisa no curso de filosofia é aumentar as vozes, tá certo? Dar voz a quem não tem, né? E não calar, né, esses autores, porque eles seriam, digamos assim, a justificativa ideológica do colonialismo. Kant, por exemplo, né, tinha sérias críticas ao colonialismo. Né? Ele acreditava em quê? No comércio. Né? Que o comércio podia ser algo que fizesse com que povos distintos entrassem em contato entre si, e o comércio não seria apenas um comércio de especiarias, mas seria também uma troca de experiências. Tá certo? Então eu trocaria não apenas a noz moscada pelo espelho, ou o ouro pelo espelho, mas eu trocaria também visões de mundo. Veja que essa segunda parte não se realizou. Tá certo? O que se realizou foi o comércio no sentido material do termo. Troca de bens materiais e desigual. Né? E não troca de ideias, comércio num sentido, né, de fazer com que ideias circulem entre os diferentes atores, como bens circulam na sociedade. Né? Então, eu acho que, né, é preciso então, ter um certo cuidado. Dizer, olha, não vamos jogar a criança fora junto com a água do banho. Né? Ao contrário, o que a gente precisa é ter mais crianças tomando banho. Porque também, tá certo? Essas outras visões de mundo que não a europeia, elas também têm elementos complicados. Elas também têm elementos que precisam ser criticados. Tá certo? Nós não podemos também cair no sinal inverso. Tudo aquilo, né, que vem da Europa deve ser desprezado, a razão ocidental deve ser desprezada em nome de quê? Né, de um bom senhor. Nem Rousseau, tá certo? Né, apostava nisso.
né? Nem Rousseau apostava nisso, né? Enfim, eu acho que a gente pode, nessa questão da ilustração e tal, né, eu acho que uma figura que a gente precisa ler mais é um que está logo na origenzinha ali, que é Montaigne, né? Porque esse tem a experiência realmente do choque, e talvez é a primeira geração, né, que vive, né, a experiência, né, da descoberta dos novos mundos. Né? Porque são isso, são novos mundos. Né? Então, esse multiverso, né, precisa ser preservado. Você não faz isso, dizendo, olha, né, Kant era isso, Hume era aquilo, né, e aí não vamos mais ler isso. É bobagem. Né? Tá, tem passagens. Olha, sobre as mulheres, Kant era terrível. Mas não é por isso, né, que se vai também dizer, olha, não, então vamos ignorar, porque a contribuição ali é muito importante. Agora, o que a gente tem que fazer é isso, né? Olhar para nós, ver como é que isso, né, se aclimata, digamos assim, para ficar numa metáfora física, né, da natureza. Né? Cara, acho que era um pouco isso. Né? O que é que você acha? Você Eu acho que tem foi mais alguma ótimo. questão? Eu acho que a gente encaminhou aqui para o final dessa primeira parte, né? A gente tinha meio que combinado de fazer depois uma outra aí só sobre o Kant e para a gente poder conversar um pouco melhor sobre esse autor, né? Hoje seria algo mais abrangente e também pensando relações com acontecimentos recentes no Brasil. Eu acho que ficou bem legal essa Que primeira bom. conversa nossa sobre o esclarecimento, né? Iluminismo. E, bom, se você quiser encerrar aí com alguma última palavra sobre isso, eu costumo pedir para Eu o vou fazer o entrevistado dizer seguinte. uma última coisa. Pode Não, vou falar à fazer vontade. vou prometer. Eu gosto muito de prometer. Se eu cumpro é uma outra história, né? Mas lá, né, na próxima vez na próxima conversa que a gente vai ter sobre Kant, né, na verdade, eu quero justamente chamar a atenção para certos aspectos do pensamento dele, né, que não costumam ser, digamos assim, ressaltados. Né? Na verdade, você tem leituras que apostam muito em Kant como um autor, como é que eu poderia dizer, cuja tarefa, né, seria estabelecer, né, quais os princípios sintéticos a priori, seja do conhecimento, seja na moral, seja na estética. É um pouco diferente, mas enfim. Né? E, na verdade, você olha, ao lado desse, né, você tem um autor extremamente preocupado com o seu tempo, né, com a contingência. Né? Então, esse universalismo dos conceitos, né, ele não se dá, né, a partir do apagamento da experiência particular que ele estava vivendo. No caso específico dele, a grande experiência que a gente vai estar discutindo aqui é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é justamente, talvez, aquela experiência onde o universal e o particular, né, se colocam de modo muito incisivo e numa tensão muito grande. Até porque não só você vai ter um determinado momento em que a própria sobrevivência da Revolução Francesa ou de alguns dos seus ganhos vão implicar na sua exportação. Então, enfim, então Burke, por exemplo, vai reagir a isso, que a gente hoje já falou um pouquinho aqui. E um texto que a gente vai estar, aí talvez, não sei como é que funciona,
Mas tem o texto do Kant, o que é a ilustração, podia um pouco, se alguém se interessar, dar uma lida nele, né? Seria bacana, né? Tem uma versão, depois eu passo para ti, né? Você pode colocar um link aí embaixo, não sei, né? Que é a tradução que o Vinícius de Figueiredo fez do texto de Kant, o que é a ilustração. É uma excelente tradução, tem uma muito boa introdução, muito boa, e notas muito legais. Veja, não vou estar comentando o texto, mas é só para dar uma orientada e também para que as pessoas, o público, tenha acesso a esse trabalho. E a gente tem que levar os bons trabalhos que se fazem na universidade para um público mais amplo. Se não, veja, não existe espaço vazio, tá certo? Se Olavo de Carvalho e os seus seguidores cresceram, é porque encontraram um espaço vazio. Agora a gente tem que reconquistar esse espaço, que é o espaço da discussão pública. Não pode ficar, tá certo, na mão desses idiotas enlouquecidos. E eu queria te agradecer a oportunidade de estar aqui batendo papo. É bom conversar. É bom, foi ótimo, gostei muito. Professor Daniel Tourinho Pérez e o pessoal que assistiu a gente aqui, então fiquem ligados aí que vai ter mais uma sessão, né? Já estou aqui esperando essa próxima sessão para a gente bater mais um papo, dessa vez sobre Kant. Então agradeço, professor, agradeço também todas e todos que assistiram a gente até aqui nesse vídeo e fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.